Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje eu quero falar sobre o poder da oração. Na Bíblia Sagrada existem vários textos que nos falam do agir e o mover de Deus quando Deus ouve uma oração e Ele responde. Isso é tremendo, meus irmãos. Eu quero muito ser ouvido pelo Senhor. Eu quero muito que Deus ouça as minhas orações. E assim também eu imagino que você também queira. Por isso nós vamos agora abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 25. Eu quero ler para vocês um versículo tremendo, e onde diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Glórias a Deus. No versículo 26, olha que tremendo. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus. Meus irmãos, um terremoto, esse terremoto que aconteceu não foi por acaso, foi da parte de Deus. Esse terremoto foi enviado para libertar Paulo e Silas daquela prisão, porque o propósito de Deus é que eles não estivessem ali presos, mas sim livres, pregando o evangelho. O propósito de Deus é que você não esteja preso a nada, que você seja livre em Cristo Jesus. Eles estavam sofrendo grande perseguição, foram presos, foram açoitados, apanharam muito. E os magistrados, como diz na palavra um pouco antes, mandou que eles fossem bem guardados. E eles já tinham apanhado, o carcereiro pegou e amarrou. A palavra diz que os pés deles foram presos em troncos. Eles foram bem presos. Então eles não queriam de forma alguma que eles escapassem. Aos olhos naturais, era impossível de que acontecesse tão grande coisa. Que além de ter o terremoto, as portas da prisão se abriram. As algemas foram soltas. E Paulo e Silas foram livres. E o mais interessante que diz nesse texto é que todos os presos que estavam naquela cadeia foram libertos também pelo mover de Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Se você perseverar em oração, se você caminhar com o Senhor, se você tiver uma vida reta com Deus, as pessoas que estão à sua volta vão receber bênçãos também. Vão receber o milagre, a cura, a libertação de Deus nas suas vidas. Meus irmãos, a oração é algo tremendo. Nós temos que crer e perseverar. Um pouquinho antes desta parte que fala que eles oraram, eles estavam tentando orar. E mais um pouco antes, tentando orar outra vez. Houve algumas distrações, só que distrações boas. Uma delas foi quando Paulo e Silas estavam pregando ali. Eles foram sair da cidade de Filipos, onde eles estavam. Eles saíram para fora das portas da cidade e foram na beira do rio para procurar um lugar bom para orar. Encontraram algumas mulheres e começaram a pregar. E no meio daquelas mulheres estava Lídia. E ela se converteu, ela e a sua casa. Aleluias. E se batizaram. Glórias a Deus. E depois, mais tarde, eles estavam procurando ainda um lugar para orar, quando encontraram com a mulher que adivinhava. E ela disse assim: vai aí um varão de Deus, falou para Paulo. Esse sim é um pregador da palavra de Deus. E ela ficava zombando, escarnecendo. E já tinha muitos dias que Paulo estava ouvindo aquilo, aquela adivinha, falando aquelas coisas, perturbando. Ele virou para ela e falou: Espírito, eu te repreendo, sai dela. E o espírito saiu dela. E o homem que era o patrão dela, que era o senhor daquela mulher, se irou muito, porque ele perdeu o seu lucro. Ele perdeu o seu lucro, porque então ele não tinha mais a mulher que adivinhava, as pessoas acreditavam nela e ele recebia um dinheiro. Então ele foi, apresentou Paulo e Silas para os magistrados e assim eles foram presos e perseguidos. Então eles não estavam naquela cadeia porque cometeram um crime. Eles estavam naquela cadeia porque estavam pregando a palavra do Senhor. E quando nós estamos fazendo as coisas para Deus, Deus não permite que o maligno nos toque. Ele pode até parecer que faz alguma coisa, mas o Senhor vem e mostra a grandiosa obra que Ele tem na nossa vida. Ele mostra o poder dEle, nos libertando e nos livrando, assim como fez com Paulo e Silas, porque a prisão não era o lugar que o Senhor queria que eles estivessem. Interessante que nessa palavra nós não vemos eles pedindo as coisas para Deus durante a oração. A palavra diz que eles oravam e louvavam a Deus. E o cárcere arrebentou, teve um grande terremoto e as algemas se quebraram, as portas se abriram e eles ficaram livres.
Aleluias. Então, se nós perseverarmos em oração, louvando a Deus, tendo uma convivência com o Senhor, nós vamos provar as grandezas de Deus na nossa vida, porque o poder da oração é grande. Meus irmãos, vamos perseverar na oração. Se você não tem hábito de orar, eu te convido a começar a orar. Aleluias, glória a Deus. Pede para o Senhor, o comecinho da sua oração fala: Senhor, me ensina a orar, me ajuda. A palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos orar. Glórias a Deus, aleluias. E o Senhor Deus quer ouvir a sua oração. Por isso vamos orar agora e depois, se o Senhor permitir, vou estar fazendo outro vídeo a respeito da oração, do poder da oração. Então creia. A palavra do Senhor diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, no nome santo de Jesus Cristo, eu quero te agradecer. Quero te agradecer pela minha vida e a vida de cada um que está me ouvindo. Quero te agradecer pela oportunidade de pregar o teu evangelho. Quero te agradecer pelas lutas, pelas perseguições, porque eu sei que tudo faz parte de um propósito. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, crava essas palavras que foram ditas no meu coração, no coração daqueles que estão ouvindo, para que nós possamos perseverar e aumentar a nossa fé no Senhor, para nós rompermos e crermos, meu Pai, que o Senhor vai estar quebrando as algemas, arrebentando os cárceres, tirando os problemas, as dificuldades da nossa vida. Pai, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor é bom. Pai, abençoa a casa, Senhor Deus, dessa pessoa que está me ouvindo agora. Abençoa a família, abençoa o trabalho e livra, Pai, de todo laço e toda armadilha do diabo. Pai, o Senhor é bom, por isso eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.